Bom dia, sétimo ano. Olha só, hoje nós vamos continuar com o capítulo 11, Comércio Atlânticos de Escravizados. Na última aula, nós estávamos falando da formação da vila e como esses escravizados trabalhavam nas vilas. Então, olha, na página 62, continuação, as vilas coloniais, elas eram construídas sempre ao redor dos edifícios públicos mais importantes, a igreja e a Câmara Municipal. No caso da América Portuguesa, as cidades não costumavam ser planejadas com quarteirões simétricos em formato de xadrez, como acontecia nas colônias espanholas. Assim, as cidades tinham um caráter pouco ordenado, complicando a organização à medida que cresciam. As primeiras vilas do Brasil estavam distribuídas ao longo do litoral. Durante o ciclo açucareiro, elas se espalharam definitivamente pelo território brasileiro, com a descoberta das minas de ouro e diamante do centro-sul da colônia no final do século XVII, em Minas Gerais. Encontramos algumas das vilas e cidades mais antigas do Brasil. Embora algumas cidades tenham surgido já nos primeiros anos da colonização, o Brasil só se tornaria um país urbano, ou seja, com a maioria da população vivendo nas cidades a partir da década de 1960. Até esse período, mais da metade dos brasileiros viviam na zona rural, o que nos remete à importância do campo na história econômica do nosso país. O comércio interno, a economia colonial brasileira, isso na página 63, era voltado para o mercado externo. Mas, para sustentar os trabalhadores escravizados, prestadores de serviços e funcionários públicos que habitavam nas vilas e nos campos, foi criada uma rede interna de comércio que abastecia os mercados com os mais diversos produtos, como peixes, grãos, carne seca, couro, vegetais e etc. Nas vilas, concentrava-se um número considerável de pequenos comércios e oficinas, que normalmente ocupavam as ruas próximas à praça central. Ali, costureiras, sapateiros, açougueiros, etc., ofereciam seus serviços. Havia ainda os estabelecimentos comerciais que vendiam produtos vindos da Europa. Na colônia, a criação de bovinos foi uma importante atividade, uma vez que eram usados como animais de tração nas fazendas e para a produção de couro. Existia também a criação de burros e mulas, utilizados pelas tropas que transportavam as mercadorias por toda a colônia. Essas atividades contribuíram para o enriquecimento de muitas pessoas. O lucro obtido da venda dos rebanhos ou dos produtos, como couro, carne e leite, circulava e se fixava na colônia, não na metrópole. O comércio era feito pelos tropeiros, indivíduos que adentravam o território comprando e vendendo diversos produtos ao longo de meses. Muitos deles jamais voltavam para casa. Um dos alimentos consumidos nas fazendas era a carne seca, obtida do gado criado no sul e transportado pelos tropeiros. Algodão e fumo também foram culturas praticadas em certas áreas. Assim como a cana-de-açúcar, o fumo era manufaturado, as folhas, depois de secas, eram juntadas e torcidas, formando então grandes rolos. Para evitar que molhassem, danificando a mercadoria, eram embalados em uma espécie de saco de couro. Parte da produção de fumo era destinada ao comércio, sendo trocada por pessoas na África. Havia ainda a produção de alimentos, além da pequena propriedade que produzia para o sustento da família. Existiam outras que se dedicavam ao cultivo da mandioca, do feijão e milho, a serem fornecidos ao comércio e a base da alimentação na colônia. O abastecimento do mercado interno envolvia muitas pessoas e movimentavam a economia. Aos poucos, as rotas comerciais criadas pelos tropeiros deram origem às estradas, novas vilas e cidades e ajudaram a interligar o território colonial.
Isso possibilitou a ampliação dos territórios ocupados pelos portugueses e as fronteiras da colônia. Festejos no Brasil colonial. Desde o século XVI, o Brasil foi caracterizado por uma mistura de etnias e culturas. Os portugueses, desde os primeiros anos, misturaram-se aos indígenas, aos quais vieram se somar vários povos africanos. Essa rica mescla cultural fez com que as festividades nacionais fosse influenciada por várias culturas. Aqui, olha, o lundu, que era uma dança da matriz africana, era também praticado pelos portugueses. No Brasil colonial, as principais festividades tinham caráter religioso. Procissões, missas e celebrações litúrgicas marcavam as vidas das pessoas e eram espaços naturais de socialização. Além de festas e eventos religiosos de origem católica, ocorriam festas não religiosas ou de religiões de matriz africana. Podemos citar como exemplo o Olundu, uma dança de origem africana que foi trazida de Angola para o Brasil e passou a ser dançada também pelos demais grupos étnicos que aqui se encontravam. Então não tinha uma discriminação, eles dançavam junto com os negros. Uma das comemorações que até a atualidade marcam o Brasil, inclusive no exterior, é o Carnaval. As folias de carnaval foram trazidas para a América pela corte do príncipe Dom João em 1808. Inicialmente, era comemorado apenas na corte, mas com o tempo tornou-se uma celebração popular chamada de entrudo no século XIX. No material de apoio, essa troca de ideias aqui, vocês podem pular, né? Porque infelizmente a gente não está trocando nada, só mesmo pela internet, então não tem um sentido. Outras histórias. A aliança estabelecida em Portugal e Holanda nos primeiros anos de exploração da cana-de-açúcar em território brasileiro chegou ao fim em virtude da oposição entre Holanda e Espanha por volta de 1630. Quando na União Ibérica, a Espanha passou a controlar a coroa portuguesa e a colônia brasileira. A União Ibérica aconteceu entre os anos de 1580 e 1640. Foi a unificação das coroas espanholas e portuguesa. Essa união ocorreu em virtude da crise sucessória do trono português, com o desaparecimento de Dom Sebastião da Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, em 1578. Seu tio-avô, Dom Henrique I, assumiu o poder em Portugal, pois Dom Sebastião não havia deixado herdeiros. Em 1580, Dom Henrique I faleceu, marcando o fim da dinastia de Aves. Com isso, o trono português passou a ser disputado por outras dinastias europeias, que buscavam ligações de parentesco com Dom Sebastião. Felipe II, rei da Espanha, era neto de Dom Manuel, que por sua vez era tio de Dom Sebastião. Essa ligação foi utilizada para legitimar a invasão espanhola a Portugal em 1580, garantindo para Felipe II o poder em territórios portugueses. Com a unificação ibérica, Felipe II passou a ser rei tanto da Espanha como de Portugal. A gestão ficou marcada por sua habilidade política e administrativa. As invasões de outros países do Brasil, como a Holanda e França, ocorreram no período da União Ibérica. Antes, mantendo uma relação amistosa com Portugal, essas relações confrontaram-se diretamente com a Espanha. No caso da invasão holandesa, o principal motivo foi de ordem econômica: o controle do comércio do açúcar e da extração de metais. Um dos motivos para a invasão francesa foi a religião. A Espanha era católica e parte dos franceses havia aderido ao protestantismo. Bom, assim nós encerramos esse capítulo, né? Era um capítulo que não era muito extenso. Aqui na página 66 tem a última parte desse capítulo, né? E eu tinha pedido para vocês fazerem também alguns exercícios anteriores. Então, na próxima aula, a gente vai corrigir os exercícios anteriores e vocês vão fazer mais o da página 66 e a gente encerra esse bimestre.
No próximo bimestre, a gente começa com a chegada dos franceses e holandeses, ok? Então, encerra-se a aula. Na segunda aula, nós vamos ter exercícios para a nota do terceiro bimestre, ok? Então, tchau, fiquem com Deus, bom exercício, boa atividade, até a próxima.